faça o jogo. Então, primeiro, está no fundo. Então, professor, posso responder? Tem uma discussão agora que se faz sobre a divisão do estado do Pará. Eu sei que é uma coisa muito para frente. Eu queria saber, essa região ficaria para qual dos 3 estados? Tem uma divisão? Se tem algum tipo de preocupação sobre isso? Essa proposta de divisão seria em 3 novos estados. O estado residual do Pará, quase que no entorno de Belém, seria o estado do Tapajós e o estado do Carajás. Esse aproveitamento ficaria completamente no estado do Carajás. Agora, a notícia que posso dar para você é que há uma consulta já programada, vai ser acho que 11 de dezembro. Os eleitores do Pará vão se manifestar sobre essa divisão, mas a chance de ela ocorrer é mínima, porque a Datafolha fez uma primeira pesquisa de opinião e está mais ou menos o seguinte: 53% não concorda com a divisão, 30% apoia a divisão e os outros são todos indecisos. E o fato de que o colégio eleitoral maior está no entorno de Belém. Belém tem quase 3 milhões de habitantes e a cidade vizinha, que faz parte da Grande Belém, que é Ananindeua, passa de 400 mil habitantes. E não tem, assim, na história do mundo, alguém que cede território para os outros sem guerra. Tá? Por consulta talvez seja possível, mas os estados brasileiros que foram subdivididos, como Mato Grosso do Sul, estado do Tocantins e Goiás, não houve consulta à população. Foi feito por uma decisão superior. Por consulta não vai passar. Tá? E aí, referendando as considerações do professor Odaliro, chamando a atenção para o fato de que o que está por trás o contexto dessa redivisão do estado do Pará é o fato de que mais 2 estados significa mais senadores, mais deputados estaduais, mais todo o sortilégio de manipulação política que marca no nosso país. Porque, uma vez tendo Estado e toda a infraestrutura necessária, né, e a necessidade de ter deputados estaduais, deputados federais em Brasília, senadores, né, isso mobiliza, né, a forma como se faz política no nosso país, infelizmente. E mais do que isso, trata-se de colocar um estado, esse estado, Carajás, né, isolado do restante, que é o estado que traz a maior arrecadação para manter o imenso território do Pará. É ali que está a Estrada de Ferro, Carajás, todas as atividades da companhia Vale, antiga Vale do Rio Doce. Está em jogo a apropriação de renda. E eu acho extremamente importante o fato de que, sob consulta pública, né, essa forma de fazer política não vai passar. Obrigado. Eu acho que depois, quando eu levantei a mão fazer a pergunta, foi entre as apresentações, mas muito foi falado. Vou fazer uma pergunta bem direta, resposta aqui dos 3, referência cada um com a sua visão. Mas a gente está falando de um projeto que tem aí quase 40 anos, muito se mudou na tecnologia, novas fontes de energia, muita coisa surgiu. E a justificativa, a gente sabe, aqui na faculdade a gente aprende muito bem a maquiar os números para conseguir passar um projeto. Então, assim, não, a gente aprende sozinho isso. Mas eles estão forçando a barra para aprovar um projeto. Não é só um problema ambiental, mas também tem vários problemas de caráter técnico. Então, considerando todo esse cenário, essa alegação que vai levar a riqueza, mas tem vários
outros problemas da população que vai ficar, vai deixar mais pobre. Minha pergunta é, quem que está ganhando com a instalação de Belo Monte? Quem que está movendo essa máquina toda? Porque tem ali mineradoras, tem grandes... O Pará é uma terra meio sem dono, desculpa, Podario, uma terra meio sem dono ainda. Não, nossa fazenda tem título de propriedade. Você está envolvido nisso, Podario? Fala a verdade. Não, Quem está ganhando com isso? a distância fica mais de 1 hora de Boeing, onde mora a minha família, para esse alvoroço. Qual é o seu nome? Meu nome é Mário, mas eu não matei os números, sabe? Acho que a sua pergunta tem tudo a ver com... Qual é o seu nome, colega? Tem tudo a ver com o que Felipe perguntou. Quando você fez a pergunta, eu fiquei processando aqui. Qual é o... Quem é que vai ganhar com isso? É a sociedade? É o Brasil? Ou não? Essa pergunta é que tem que ser feita. Duas perguntas para mim são iguais. Dá R$150 por brasileiro, os 30 anos. Então, a gente, diante de tudo que se passou, desde quando Cabral aportou lá em Salvador, de tudo que se passou, a gente desconfia de tudo. Então, não é possível que nós não sejamos capazes de fazer alguma coisa séria aqui no Brasil. Então, é uma pergunta que eu não saberia responder quem é. Qual o interesse? Acho que são tantos. Agora, o interesse da sociedade como um todo, eu garanto a você que não é. Mas é muito difícil a gente separar as coisas e tentar pontuar o que pode ser aproveitado ou não. Né? O fato é que a gente vai jogar de novo muito dinheiro no lixo. Né? Assim como outras obras, transposição da São Francisco, é a mesma coisa. É lamentável que a gente chegue a esse tipo de conclusão. Um pouco contra isso. O estado de São Paulo é o estado talvez melhor aquinoado em termos de abastecimento de energia. Isso começou lá com o professor Lucas Nogueira de Garcês, que lançou o plano das hidrelétricas no estado de São Paulo. E eu me pergunto, será que alguém na época fez a mesma pergunta? Na pujança de São Paulo, esse desenvolvimento não foi por causa de índios que tinham aqui, por causa de energia. Tá certo? Essa pergunta, ela agora todo mundo faz porque pelo fato de que nós temos informações demais, temos informações de todos os tipos, em todas as mídias possíveis e imagináveis, e a gente parte do princípio que tudo tem um interesse escuso e desonesto. Isso não é verdade. Existe, a sociedade tem que estar atenta para tudo isso, para fiscalizar tudo, mas não há como melhorar o bem-estar de toda a sociedade sem energia. Isso lá na Amazônia é um fato. O pessoal na Amazônia fica falando mal do Centro-Sul, tá? Eles acham que o Centro-Sul se apropria da riqueza da Amazônia. Isso também não é verdade. O problema é que lá não tem energia. Tá certo? Então o senhor acha que é a sociedade que vai ganhar? A sociedade ganha. Tá? Agora, que vai aparecer alguém para te tentar tirar proveito, com esperteza, sim, mas aí entra a sociedade organizada. Certo? Isso é que precisa acontecer. Agora, você deixar de fazer, onde você vai buscar energia? Existem novas fontes de energia, energia eólica, energia fotovoltaica, mas todas elas têm limitações bastante grandes, problema de escala. Tá? No fundo, tudo é energia solar, porque sem o ciclo hidrológico, como é que você ia ter evaporação, a chuva, a acumulação nos mares, nos rios, etc. Quer dizer, em última instância, tá? A energia hidrelétrica é, no fundo, uma energia de origem solar. A mesma coisa para a energia eólica.
Não há vento se não houver diferença de temperatura para criar um gradiente. Tá certo? A mesma coisa energia fotovoltaica. Só que essa é um pouco mais direta. Todo mundo acha, por exemplo, na nossa fazenda lá no norte tem energia solar, nós estamos isolados, mas ela não é a salvação da lavoura. Certo? O problema bordadeiro é que o Mário, ele ouviu as argumentações e na cabeça dele, eu imagino, ele não consegue entender porque a lógica, eu procurei minimamente ser lógico, né? Mostrar argumentos, né? Que condenam o empreendimento, mas ele está sendo realizado, ele está indo para frente. Então, a pergunta que eu entendo, que o Mário está fazendo, é o seguinte: bom, apesar desses problemas, desta sucessão de malfeitos, como a presidenta agora chama, não? Quem é que está, então, ganhando com isso? A pergunta é pertinente. Ela é pertinente. E eu, numa entrevista que eu dei para a revista Época, agora recentemente, eu fui instado, durante a entrevista, a procurar, tá? Identificar quem que poderia, nessa situação, estar ganhando. E eu acho que ganha muito. As empresas envolvidas na construção do empreendimento, que vai levar 6 a 7 anos, vão ganhar, líquido e certo. Elas apostam nessa apropriação de renda, que, como eu falei, já foi de 4,5 bilhões. A primeira vez que a Eletronorte anuncia a retomada de Belo Monte, ela veio com a ideia de que custaria 4,5 bilhões. Aí foi tendo uma sucessão de reavaliações para chegar nos 17 bilhões que foi para o leilão. Hoje, TCU, como eu chamei a atenção, estima em 26 bilhões, embora o mercado diga que não passa, não vai ser menos que 30, 32 bilhões. E essa conta que você faz de 150 mil por brasileiro? 150 por brasileiro. 150 mil reais por brasileiro. Não é 150 reais por brasileiro. Nós estamos falando de bilhões. Pois é, não é 150 reais, imagina. 150 reais. É um apartamento na periferia de São Paulo por brasileiro que está custando esse negócio. Bom, você falou em 3 minutos. Então, eu considero que existe um interesse específico. A bomba vai ficar depois na mão da empresa que vai procurar, através do Tesouro Nacional, manter a venda da energia com essa tarifa, né, mas sem remunerar o custo de geração. Bem, o número de pessoas aumentaram. Vamos fazer 3 perguntas e aí a gente abre 5 minutos para quem quer responder, mas as 3 perguntas feitas no toado só. Agora, na verdade, o que eu ia perguntar era bem isso mesmo, né? Mas aí eu vou acrescentar algumas coisas, né? Que, se essa energia é mesmo para as pessoas, como as pessoas vão ter pujança, como o professor Todani falou, somente nos picos, né? Então, nas estiagens não existe mais pujança, né? E se existe algum cálculo das pessoas que não têm energia elétrica, quanto elas realmente precisam, né? E se isso não pode ser oferecido por outras formas de energia, né?
além dessas que o professor citou, da solar e da eólica, eu ouvi falar que em Itaipu estão comprando energia dos biodigestores, dos fazendeiros que moram perto. Então, eles têm um reloginho lá que sai energia e eles estão ganhando dinheiro com isso, né? E, mesmo para que é essa energia que está sendo produzida? Que eu vi um filme que mostra o trabalho, né, é um cara, um jornalista que foi no trem, que acho que vai do Ceará até o Pará, um trem, vocês devem saber qual trem que eu estou falando, que leva os trabalhadores para trabalhar na mineração, trabalho escravo. E é isso que a gente está bancando, né? É isso que a gente está sustentando. Trabalho escravo, trabalho infantil. E para quê? Para quem é essa riqueza? Para uma minoria minúscula de gente que nem é brasileiro, né? O que é isso, né? E sobre essa pujança que o professor estava falando, concluindo, o que é pujança? Acho que a gente tem que descobrir o que é. É o quê? É consumismo? É shopping? Porque, para mim, o que tem de bom na cidade de São Paulo é a vitalidade, o encontro, a diversidade, o aprendizado, né? E isso acho que não se consegue com consumismo, excesso de energia elétrica. Acho que a gente tem que saber qual é a necessidade real. E o encontro, para mim, ele acontece combatendo o latifúndio, levando educação para os lugares, combatendo a segregação. Eu posso responder isso para você sobre latifúndio? Podemos esperar uma pergunta. Pelo que eu entendi, então as obras já estão em andamento, já houve o licenciamento. E o que eu queria saber é o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, se tem ainda como vetar ou não, ou se para as próximas, então, o povo pode se juntar. Nós, como alunos aqui numa universidade boa, e vocês, professores, o que vocês sugerem que podemos fazer? E outro ponto nada relacionado com isso, mas é que eu ouvi muita gente dizendo que a questão dos indígenas foi muito exacerbada. Assim, no sentido de... são poucas as tribos hoje em dia que ainda mantêm a cultura indígena e que, de fato, mantêm todas as tradições. E que essas, em questão, já estão muito civilizadas e, mais do que isso, estão marginalizadas e têm doenças, alcoolismo. E que agora, com essa questão da Belo Monte, criou-se tudo... Eles dançam e recuperaram a tradição. Mas que, no fundo... é uma farsa e que, inclusive, o cacique tem contatos com o gerente de obras. Não sei, ouvi muita gente falando e queria saber se vocês sabem alguma coisa a respeito e qual é a realidade. Foi dito aí que energia é qualidade de vida, desenvolvimento, alguém pode estudar da maneira correta e tal, mas será que o Pará precisa de uma hidrelétrica, já que o professor Célio falou que não é integrado no sistema da região norte, né, com o resto do país? Vai ser. Vai ser. Então essa pergunta pegou um pouco de sentido. Vai ser uma contribuição muito pequena. Porque muita energia de uma vez só talvez virasse polos urbanos e alimentasse indústrias, energia alimentar necessariamente as pessoas. E talvez não seja isso que o Pará, o desenvolvimento ideal para o Pará. Né? O Pará, hoje em dia, pela diversidade biológica, talvez necessitasse de um desenvolvimento focando na floresta, talvez, ecoturismo, enfim, essas coisas. E alternativas energéticas também para não se construir Belo Monte e outras hidrelétricas, outros impactos, mas alternativas energéticas. E é isso que a pergunta foi dito também. Qual o seu nome? Nunca. Não, o seu. Aline. Bem, eu tomei conhecimento uma informação que eu não sei se é verídica e até que ponto é verídica. Mas tem uma estimativa de que se as usinas de cana, de etanol e açúcar, aproveitassem o bagaço da cana para gerar energia, a capacidade de produção de energia seria bastante grande, talvez até desse conta desses 4.700 megawatts.
Eu acho que o país tem que pensar em estratégias de desenvolvimento que sejam efetivamente sustentáveis. Eu devolvo a pergunta para você. Você acha que isso ocorre? Quanto à questão da Larissa, eu não tenho, eu estou sendo bastante sincero aqui, não tenho elementos para dizer se o inventário, se a elaboração dos estudos de impacto ambiental exagerou na qualificação ou na estimativa aí dos danos ambientais de populações tradicionais, terras indígenas. Né? Talvez o Danilo tenha uma opinião mais firme sobre isso, porque ele conhece a região. Né? E qual o seu nome? Luca. Em tese, onde está a maior demanda de energia? Na região sudeste, certo? Em tese, qualquer aproveitamento importante tem por objetivo, é óbvio que assim como todo mundo tem direito à água, aqui no Brasil a água é bem pública, todo cidadão tem direito ao acesso, é um serviço público, né? A energia, assim como abastecimento público, saneamento básico, etc. Né? Então, eu não me iludo. Por trás disso tudo, eu não tenho dúvida que tem um componente econômico bastante forte. Fique pensando que isso tudo está sendo feito para tornar a situação mais equânime, do ponto de vista social do país. Eu não acredito nisso. Se alguém tiver algum indício contundente, por favor, me mostre, porque eu não acredito. Você tocou num ponto que eu gosto sempre, Felipe, você falou de reforma agrária. Na realidade, o que o Brasil precisa, você sabe qual é o percentual da população brasileira que vive em cidade atualmente? 80%. Nós chegamos na faixa de 80%. Isso é a comunidade urbana. Então, o que nós precisamos é reforma urbana e não reforma agrária. Reforma agrária, você pode deixar por conta do agronegócio que a produção é suficiente para alimentar toda a população e ainda conseguir vender, tá certo? Agora, quando você faz reforma agrária do jeito que é pensado, você está condenando aquele pequeno agricultor a produzir apenas para a sua própria subsistência, a ser um eterno pobre. E outra coisa, o serviço que você vai levar para ele é o pior possível. Como é que você oferece escola para quem vive isolado nesse sertão brasileiro? Como é que você oferece segurança? Como é que você oferece serviço de saúde? Quando a população está na periferia das cidades, o ambiente é péssimo, tem favelas, etc. Mas mesmo assim o serviço público chega mais facilmente. Quem mora na periferia de São Paulo, nos morros do Rio, apesar da violência lá, está muito melhor servido pela assistência do governo do que quem mora no interior do Pará ou no interior do Nordeste, ou no sertão do Nordeste. Mas a gente tem dinheiro para botar infraestrutura para todo mundo. Nós temos dinheiro, sim. Você lembra quando nós ganhamos a Copa no México? Quantos milhões nós éramos? Lembra da musiquinha? Você não era nascido. Quanto é? 90 milhões em ações. Você sabe quantos nós somos atualmente? Quase 200. Tem 100 milhões a mais. Me fala qual é o país do mundo que mais do que dobrou a sua população em 30, 40 anos, sem entrar em colapso. Mas não dobrou de 2 milhões para 4 milhões, dobrou de 90 milhões para 190 milhões. Você sabe o que é isso? E nós não pioramos. Não há dinheiro que chegue para manter infraestrutura, saneamento, etc. É muito complicado. Além disso, tem a roubalheira, que é a única parte que a gente enxerga. Certo?
Isso é a sociedade organizada que vai coibir. Tá? Mas é muito fácil o país europeu ficar criticando o Brasil, que tem uma série de carências, porque eles estão desativando escolas. O índice de natalidade num país como a França, por exemplo, é baixíssimo. Eles andaram estimulando até o nascimento de crianças. Aqui, o nosso problema é excesso de população. Há tecnologia suficiente para produzir alimento para todo mundo, tá certo? Mas ninguém fala do problema mais crítico. Não se fala em controle de natalidade. Nasceu qualquer pessoa, a pessoa vai criar impacto. Ele vai precisar ter roupa, vai precisar morar, tá? E vai precisar de todos os serviços. E ninguém pensa nisso. Entram as igrejas, etc., e todo mundo acha que Deus quer, sai reproduzindo. Isso é a maior complicação que nós temos. Pra você ter uma ideia, tecnologia não falta. Todo mundo fica preocupado com água, por exemplo, que vai faltar água potável, etc. Você sabia quanto tempo passam esses astronautas que estão na estação espacial? A última tripulação que foi, vai ficar 120 dias. Você acha que eles levaram água suficiente para tomar 120 dias? O que você acha? Não. Que água que eles bebem? É urina tratada. Nós temos tecnologia para tratar qualquer água. Agora, o que você precisa perguntar é o seguinte: a sociedade quer pagar? Não. O que acontece? Tem gente demais, se polui demais, tem uma série de carências. O nosso grande problema é excesso de população. Tecnologia não falta. Posso fazer um breve comentário minúsculo? A gente já tem desde 63, né, o plano que foi feito da reforma agrária, né, pelo Jangular, né, que a reforma agrária não é no continente inteiro, era onde tem infraestrutura, onde tem ferrovia, onde tem as rodovias, né, e então acho que é possível sim ter infraestrutura. E qual é a chave? O pequeno produtor vai conseguir produzir, entrar no mercado e vender o seu produto? Dificilmente. Ele não consegue concorrer com o agronegócio. A gente vai ter mais uma rodada de perguntas? Vai, né? Vai. Não, tudo bem. Estou querendo entender um pouco a dinâmica. Muito bem, eu vou ser bastante rápido. Primeiro, em relação à questão levantada pela Lídia. Né? Professor Podaliro, o senhor sabe que, e aí, em função da questão que o professor Arisvaldo levantou no último slide, ele falou da compensação financeira. Será que os proprietários e as populações tradicionais vão ter compensação financeira? Professor Podaliro, o senhor sabe o que acontece com a população rural no Brasil, que é impactada, que é expulsa, que não tem o título de propriedade da terra? Eu estou falando de praticamente 92% da população rural brasileira. São meeiros, poceiros, assalariados, que não têm o título da propriedade da terra que eles, há anos, a família e eles trabalham na terra. O Código Civil brasileiro não dá direito à indenização a não proprietários, só proprietários. E ainda, numa obra hidrelétrica, a estratégia é colocar uma boa grana na mão de um, para servir de referência, e pagar o valor venal da propriedade para o restante. E os poceiros, meeiros, assalariados, o grande contingente que não teve a reforma agrária é expulso. Eu tive a experiência absolutamente desastrosa de, quando eu estava no governo, no primeiro ano do governo Lula, eu tive de resolver o problema de 280 famílias miseráveis que tinham sido expulsas para a construção da usina hidrelétrica de Manso e tinham sido colocadas a título de reassentamento num areal próximo lá
de Cuiabá. E a essas pessoas que plantavam daquela forma milho, mandioca, para poder sobreviver e ganhar, garantir o sustento, a eles eu fiquei durante 1 mês e meio procurando cestas básicas para poder alimentar essa população. Este é o procedimento deste governo democrático e popular. Essas pessoas votaram no presidente e estão recebendo esse tratamento. E eu queria também chamar a atenção a questão do Lucas, né? A gente faz uma questão que é fundamental, né? Como é que a gente vai... a Larissa ela faz uma questão fundamental. Como é que pode ser feito? Tem agora, está rodando um abaixo-assinado, mais um abaixo-assinado, para ser levado à senhora presidenta da República. Assim, procure. Está rodando um vídeo no YouTube. Depois eu deixo com o Lucas, com quem eu tenho tido a referência, né, que você espalha, né, mas é um vídeo. Está lá, né, Bruno Mazeu, está lá, enfim, não vou ficar, esqueço o nome do tudo, mas artistas que estão empenhados na luta para finalmente, de alguma forma, a gente obstruir, o povo brasileiro obstruir uma obra condenável. A questão indígena foi muito exacerbada. O Cacete Raoni está aparecendo muito na mídia. A população indígena brasileira está em processo de extinção. E as obras hidrelétricas no Xingu, eu escrevi isso no último artigo, no último número da revista Scientific American, a edição brasileira do Scientific American, chamando a atenção para a população indígena do Xingu com pelo menos a gênese do fim. Bom, quais são as alternativas energéticas? Meio minuto. A energia que vem do Sol, ela é, como o professor Budalino lembrou, é a energia da água em função do ciclo hidrológico, é a energia do vento em função do diferencial que faz com que haja, na atmosfera que haja, do aquecimento da atmosfera que haja, mas é também os combustíveis fósseis, que é petróleo, carvão mineral e gás natural, que foram produzidos a partir da decomposição no tempo geológico, a biomassa que estava colocada na superfície da Terra. O problema é o ritmo de produção desses combustíveis fósseis e o ritmo de consumo desses combustíveis. Mas se a gente tem aqui no nosso planeta apenas duas fontes de energia que não dependem do Sol. Uma é geotérmica, que depende do gradiente térmico no interior do planeta, e a outra é o combustível nuclear, urânio, tório, para fazer a fissão. Todas as outras fontes são solares. O que a gente vai fazer com essa demanda social? Colocar Belo Montes para poder satisfazer um déficit. Nós temos um déficit, gente. Nós precisamos, para poder estabelecer um padrão mínimo de qualidade de vida para toda a população brasileira, 56 milhões de domicílios, nós precisamos que esses domicílios tenham à disposição 220 kWh por mês. E eu estou fazendo essa conta levando em consideração o padrão de qualidade de vida de todos nós que temos geladeira,
temos uma série de comunidades. A média do consumo hoje no Brasil é de 170 kWh. E tem domicílios no Piauí que mal conseguem consumir, e tem energia, mas mais pouco conseguem consumir 40 kWh. Uma questão de capacidade aquisitiva para pagar a conta. Este programa, Luz para Todos, eu chamo de Luz para Quase Todos. Por quê? Porque ele está baseado na extensão da rede. Populações longe da rede ou vão ter fontes próximas, locais, e haja financiamento, desenvolvimento tecnológico para suprir energia elétrica das populações, ou elas vão ficar a venda navios. Bom, as perguntas estão encerradas, porque a gente está tem muito tempo, né, gente? Vamos fazer mais 2 giros de perguntas, cada giro, 3 perguntas cada. Primeiro tem o café, depois o Murilo, em seguida lá atrás também. Sejam, pedi para ser breve nas perguntas. Na verdade, fundamentalmente técnica a minha pergunta. Eu não entendi muito bem as propostas, quer dizer, eu vi que convergiram as opiniões sobre a energia, a média de energia baixa, né? 1/3 da potência instalada da hidrelétrica vai ser fundamentalmente gerada. Eu queria saber, primeiro, então, são 2 perguntas. Uma é a regularização da vazão, como que a usina não sendo a fio d'água, que impacto ambiental geraria a regularização dessa vazão, se é viável regularizar a vazão da Belo Monte. Então, queria saber. E a outra, tendo em vista a demanda crescente, por exemplo, o que se fala muito hoje em dia é que no Brasil tem se instalado muito, principalmente na bacia do Sudeste, principalmente no Sul também, as PCHs. E eu queria saber se as PCHs na bacia do Amazonas fariam algum sentido. Se em vez de você colocar, por exemplo, uma usina como Belo Monte, você colocar uma sequência de PCHs que gerariam menos impacto, se isso é viável ou não é viável, porque é uma pergunta técnica que eu gostaria de fazer. Muito da pergunta que você falou, mas também entendi o que o senhor falou. Vamos falar em relação à futura demanda do Brasil realmente por energia, que comprova a necessidade de ter esses 4.000 megawatts a mais. Porque, não sei, às vezes parece que a Aline falou que não, a gente já tem eletricidade aqui, por aqui mais. Mas o que comprova realmente que a gente vai ter indústrias e se tem essa comprovação de que a gente vai precisar mais, qual outras fontes também seriam possíveis? E tem uma questão dele também, por que não construir talvez uma usina que tenha, não saber dizer, mas que tem uns 3.000 megawatts instalados, 4.000, mas que produzem esses 4.000, em vez de ter uma de 11 que produz 4, ou se não tem, se realmente seria a solução. Essa pergunta é bem parecida e complementa com a pergunta dos outros 3 rapazes. Em relação ao que mostra a necessidade de produção de energia, é o crescimento econômico do país está crescendo em torno de 6%, e que se a demanda continuar aumentando, você precisará de geração de mais energia. Então, complementa um pouco a pergunta do primeiro, que é o uso das PCHs, mas seria qual outra solução? Se decidimos não vamos fazer Belo Monte, como resolvemos o problema do crescimento econômico e do crescimento do país, e como podemos resolver esse problema? Não vamos fazer Belo Monte, vamos fazer o que para que o país continue desenvolvendo? Eu queria fazer uma pergunta assim. Tem alguma hidrelétrica assim na cabeça de vocês assim, que chegue o mais perto de ideal possível? Assim, que construíram e vocês falem, não, essa firmeza. Essa daí ambiental joia, técnico joia, e social joia. Aí você fala, pô, essa daí é um padrão. Eu não sei se o Sadar conhece. O afluente do rio Tapajós, é o primeiro afluente,
na margem esquerda, já quase próximo de Santarém. Chama-se Rio Arapiuns. Esse rio, isso é uma raridade na Amazônia, ele é encaixado, tá? Ele tem uma cachoeira de um desnível de uns 30 metros ou mais, então daria um aproveitamento quase com o mínimo de impacto. Seria o seguinte: uma pequena regularização acima da cachoeira, você tiraria por um penstock, colocando as máquinas lá embaixo no canyon, tá? Então, o máximo que ia acontecer é que você ia perder aquela boa visão da cachoeira como um espetáculo para turista, certo? Mas a água simplesmente seria desviada da cachoeira e logo abaixo tocaria as turbinas. É uma situação quase ideal. Isso é muito raro de achar. Certo? Assim, o que você falaria assim, não, galera do Tapajós que projetaram, o que vocês têm para ensinar para a galera do Belo Monte? Olha, o que eu acho é que Belo Monte tem a concepção errada pelo que foi discutido aqui. Se é para fazer uma obra do porte de Belo Monte, que vai operar com uma vazão que é quase um terço uma potência quase um terço da potência máxima instalada, com todos esses problemas levantados, eu acho que não é razoável. O problema é que é muito difícil atualmente você fazer qualquer obra, principalmente na Amazônia. Quer um exemplo? As hidrelétricas lá do Rio Madeira, Girau e Santo Antônio. Numa das audiências públicas foi levantado o problema de que ela precisava ser muito baixa, porque o Rio Madeira, ele tem esse nome porque ele transporta muita tranqueira, tá? Ele é muito rápido, ele é quase torrencial, a maioria sabe o que é torrencial aqui, e aí resolveram fazer mais baixo. Por quê? Porque um esperto aqui de São Paulo, tá? Na audiência pública falou, não, vai haver uma grande retenção de sedimento, então daí para jusante haverá um déficit de sedimento, e na chegada ao Amazonas deve modificar toda a morfologia do Rio Amazonas, porque aquele sedimento transportado pelo Rio Madeira vai deixar de existir. Mentira absoluta, porque quando você retém o sedimento, ele será retido. Inclusive ele diz qual é a idade, por quanto tempo você vai operar um projeto desse. Isso é para 50 anos, 100 anos, porque depois vai entupir de sedimento. Mas quando a água sai pelo vertedor ou pela casa de máquinas, tá? Ela sai limpa, porque houve uma decantação, só que em seguida ela tem a mesma acidenticidade que ela teria, porque a declividade do rio continua a mesma, e ela está limpa. E o que vai acontecer? Ela vai erodir o leito ajusante da barragem, e numa distância de poucos quilômetros ela vai incorporar a mesma quantidade de sedimentos que aquele grau de turbulência exige, e não haveria uma tonelada por vários metros cúbicos, né, de água de déficit no Rio Amazonas. É uma mentira absoluta. Agora, haveria uma erosão ajusante? Sim. Mas as pessoas dando essas opiniões sem base técnica, sem conhecimento do mecanismo de transporte de sedimentos, e essas ideias são vencedoras. E aí o que fizeram? Fizeram uma barragem baixa, com quase 50 máquinas pequenas, são caríssimas, são turbinas do tipo bulbo, tá? Que no fundo é um motor Kaplan, certo? Que é muito, muito caro. E ainda vai funcionar sob o regime de chuva. Quem saiu perdendo foi o Evo Morales, que andou fazendo ouro por causa dessa solução. Depois ele descobriu que se fosse uma barragem convencional, o remanso da barragem atingiria o território da Bolívia, e como a barragem vai ter inclusa, ele teria navegação desde a Bolívia até Belém. Mas ele descobriu muito tarde. Ele foi fazer couro com as ONGs e saiu perdendo. As restrições de cota, de inundação e às vezes restrição da barragem, da altura da barragem, podem ter condicionado a pouca ou nenhuma regularização naquele trecho. Mas você viu um gráfico do professor Sérgio da necessidade de armazenamentos
a montante para regularizar as vazões, para aí sim você poder gerar energia em níveis maiores do que aqueles que foram estimados. A possibilidade de você ampliar novos aproveitamentos de pequeno porte, basta dar uma olhada no inventário, no último inventário que é atualizado, acho que a cada ano, né, feito pela Eletrobras, empresa de pesquisa energética, sei lá, pela ANEEL. Né? Então, eu acredito que essas possibilidades existam. Né? Então, se existem, por que não são feitas? Não sei por que não são feitas. Estratégia do governo, é uma questão de geopolítica. É necessário uma obra faraônica, exceto para uma sequência de pequenas obras? Sim. Então, todas essas questões têm que ser levantadas e discutidas. Tá? Qual o seu nome? Murilo. Eu esqueci que você perguntou. Exatamente isso. Não tem também. Por que construir uma de 11 mil que só vai aproveitar 4? Se tem outras funções também de 5 que aproveitam 4 no Brasil todo? Por que insistir nisso assim? Porque também deve ter alguma razão de insistir nesse fora dos interesses políticos. Né? Bom, uma questão que o professor Sérgio mencionou deve ser considerada a questão do regime hidrológico dos rios, para você poder compensar esses déficits em determinados períodos do ano. Né? Isso tem que ser pensado de forma global. Né? Trata-se de geopolítica, isso, né? Coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Qual é o seu nome, amigo? Felipe, você ficou satisfeito com o comentário que o Podaligo? Eu não conheço a região, não tenho profundo conhecimento sobre o último inventário, que é um documento muito extenso, e eu só passei o olho em cima dele. Tá? Não deu tempo levantar mais informações do que nas últimas 24 horas. Na fase de estudos de viabilidade técnica e econômica do aproveitamento hidrelétrico do Rio Xingu, eu trabalhei, eu não era professor ainda, eu trabalhei numa empresa de consultoria chamada Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores, SENEC. E foi lá que eu tive a oportunidade de começar a entender a complexidade dos problemas referenciados com uma obra desse porte. Eu tentei chamar atenção para o fato de que o problema da regularização da vazão, ele só pode ser resolvido construindo um reservatório de acumulação. Isto é, a água, uma vez acumulada, permite aumentar o fator de capacidade da usina. Mas tem índio, tem população atingida, isso fez com que se modificasse a concepção do empreendimento, mantendo a potência instalada. Então, reduz-se a área inundada, construindo aqueles 2 canais de derivação, depois otimizados para um só. Mantém-se a mesma
potência instalada, então a água é a mesma, a vazão é a mesma, né? E com isso cria-se esse problema de uma situação em que o ideal, Felipe, não é fator de capacidade 100%. A média do fator de capacidade de potência de placa, potência instalada no nosso país e a energia, né, produzida no ano é da ordem de 55%. Na média internacional, 50%. Então é muito fácil, né, a conta, né, de que daquele potencial de 1.000 megawatts instalados, 500 a 550 vão estar disponíveis independente do regime hidrológico. A concepção do reservatório da acumulação permite melhorar essa capacidade de produção em função de poder, ao acumular água, ter disponível para turbinar a água num período maior que aquele que estaria disponível a fio d'água, quando praticamente a água disponível que gira as turbinas. Bom, feito isso, é possível a gente ter, a partir de pequenas centrais hidrelétricas, uma disponibilidade relativamente similar, sem provocar problemas ambientais. Eu tenho chamado a atenção para o fato de que o problema principal da escala é que uma usina de menor porte, atualmente ela é considerada PCH até 30 megawatts, né? Isso explica a sucessão de projetos de 27,5, 28, 28,2 megawatts, porque tem uma série de benefícios advindos da qualificação como PCH, tem uma série de benefícios para tornar atrativo o empreendimento, mas o custo de geração ele é maior em função da escala. É uma questão de engenharia financeira. Então, para se conseguir um menor custo de geração, a escala é importante, ela é definidora. E acontece também o problema de que nem sempre pequenas centrais hidrelétricas, embora tenham esse nome, não tenham problemas sociais e ambientais de monta. Eu vou citar, por exemplo, 8 empreendimentos no Rio Doce, em Minas Gerais, né, que acabaram representando a necessidade de deslocamento de 120 famílias. E a alteração da biodiversidade na região. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Vai precisar de mais eletricidade? O Murilo chamou a atenção. Vai precisar? Belo Monte é necessária, e isso não é explicitado pelo governo, porque existe no plano que leva em consideração a previsão da demanda, duplicar a produção de alumínio primário no Brasil, triplicar a produção de aço bruto no Brasil, multiplicar por 2 a produção de ferro-ligas no Brasil, passar de 320 milhões de toneladas de beneficiamento de minério de ferro para cerca de 1,2 bilhões de toneladas até 2030, no último plano mineral. Sem contar com a produção de celulose, que também vai duplicar. Então, essas são demandas que são impostas pelo modelo de desenvolvimento brasileiro, que são intensivas em energia, são commodities, então tem um baixo valor agregado, e a isso se chama desenvolvimento. Eu não estou dizendo que a gente precisava fechar as indústrias de alumínio, parar de produzir celulose, mas atenção, parem de
de expandir esta produção e passem a utilizar a capacidade de produção já adquirida para beneficiar o produto primário, para transformar o alumínio primário em esquadrias de alumínio. Nós temos hoje uma necessidade, imaginem vocês, de importar esquadrias de alumínio para poder satisfazer a demanda da construção civil. E uma equipe que trabalha comigo lá no Instituto fez um cálculo comparando o preço do mercado internacional do lingote de alumínio que está sendo exportado, da ordem de $1.560 a tonelada, e o custo de importação da esquadria de alumínio, que é da ordem de $3.000 a tonelada. Então, é sob o ponto de vista da lógica técnica e econômico-financeira, um absurdo a gente manter esse tipo de produção, a não ser que seja para satisfazer um perfil industrial ditado não pelos brasileiros, mas pelo capital financeiro internacional, que nos reduz a condição de meros produtores de bens primários, com baixo valor agregado, alto conteúdo energético, não é só energia elétrica, combustíveis também, nessa produção, e degradadores do meio ambiente. As últimas perguntas aqui. Antes de fazer essa última rodada, eu queria colocar aqui que a filmagem dessa palestra, desse debate hoje, deverá ser colocado no site do Escritório Piloto, escritóriopiloto.org. Então, aproveitando essa deixa. Podemos só deixar o professor Sadala e mais um aluno. É uma contribuição. Eu estou assim, muito impressionado, bem impressionado com essa iniciativa que eu não conhecia. Estava informado sobre o Escritório Piloto e esses temas que vocês elegeram para discutir. Córrego Limpo na cidade, agora essa questão do Belo Monte e tudo mais. E gostaria de me colocar à disposição para dar uma força para que essas coisas, vamos dizer, realmente sejam trazidas para dentro da universidade. E é uma pena que Belo Monte a obra esteja começando e essa discussão esteja, por incrível que pareça, pelo absurdo que é, começando dentro da universidade. Como é que pode uma obra dessa ser feita paralelamente com o início da discussão dentro da universidade? É um absurdo total. E isso sobre a égide do governo que se proclama um governo democrático e popular, que foi eleito com esse tipo de proposta. Então eu quero parabenizar, eu quero dar parabéns a cada um dos palestrantes e colocar uma questão, que é uma questão quando essa questão do Belo Monte foi colocada goela abaixo da sociedade brasileira, eu me insurgi contra isso. Em algum tempo atrás, agora, enquanto os estudos vão acontecendo, e os estudos foram acontecendo ao longo de anos, como todas as quedas do Brasil, todas as cachoeiras do Brasil, todo o potencial de riquezas que o país tem, os estudos vão se sucedendo. Esse estudo ganha concretude, ganha realmente uma decisão política por uma decisão do senador Renan Calheiros durante o Mensalão, em 2005, quando ele faz aquele decreto legislativo a que o Berman se referiu. Ali monta-se um negócio e cria-se um projeto de poder para fazer essas coisas acontecerem. E toda a bacia do Xingu é ignorada.
E aí eu quero dar um depoimento do que aconteceu com o Brasil. O Brasil tem 100 mil megawatts instalados, mais ou menos isso, 100 mil, e 60 mil de energia firme, gerado a partir desse potencial termoelétrico, hidroelétrico e tudo mais. Como é que isso foi montado? Isso foi montado com um esforço gigantesco da nação brasileira, gigantesco, e uma imitação disso teria que ser necessária dentro desse governo, uma imitação disso. E eu vou fazer uma coisa que é uma coisa de estudo histórico, uma coisa de pessoas mais velhas. Vamos dizer, o que aconteceu, por exemplo, quando Getúlio Vargas constituiu a CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Em 1945 foi a lei, entra o governo Dutra, ele faz a lei no final do governo dele, ele vota como presidente eleito e começa a construção, continua a construção. Não conseguiu inaugurar, quem inaugurou foi Café Filho, porque ele morreu antes. Enquanto o governo federal fazia Paulo Afonso a fio d'água, Paulo Afonso I, teve Paulo Afonso II, 3 e 4 estágios do aproveitamento a fio d'água. Enquanto o governo federal fazia Paulo Afonso I, um esforço gigantesco, o então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, constituía a CEMIG dentro do mesmo modelo da CHESF, mas como companhia estadual, para construir Três Marias. E Três Marias atuou durante 30 anos como interligação entre o Sudeste e o Nordeste na regularização do São Francisco. Três Marias tinha uma hidroelétrica ali, mas ela regularizava na usina a fio d'água, que era Paulo Afonso, que foi com o tempo sendo aumentada a potência instalada. Um debate maravilhoso. Você vai para o Congresso Nacional, esse debate está lá no Congresso. Senador Luiz Viana, o senador da Bahia, pleiteando um linhão para Salvador, que Salvador era uma cidade muito pequena e só tinha um linhão para Recife. Essas coisas todas foram jogadas no lixo dentro da égide desse governo democrático popular, que eu acho uma enganação. Eu acho uma enganação. E tentar botar Belo Monte goela abaixo da sociedade brasileira é um absurdo. É um absurdo. E o mínimo de sensibilidade para engajar as universidades, a juventude, botar essa coisa em discussão. Como é que pega uma bacia hidrográfica de 1.300.000 km², é dessa ordem, não me lembro o número direito, você sabe que é 3 vezes o estado de São Paulo, a área. Como é que pega essa bacia hidrográfica inteira, que a transição do Cerrado para a Amazônia, com um problema ambiental maravilhoso para ser resolvido, para ser estudado, ignora toda a bacia e monta lá, naquele degrauzão da Amazônia, que é o degrauzão que existe paralelo ao Amazonas. Esse degrau é o degrau de Tucuruí, é o degrau de Belo Monte, é o degrau lá de vários degraus da bacia do Tapajós. Isso é uma riqueza absurda, riqueza maravilhosa, é uma riqueza incrível. Você ter esse potencial hidroelétrico a 200 quilômetros da maior jazida de alumínio, que é Carajás, ali ao lado. Que negócio é esse? Que negócio é esse de pegar esse empreendimento e resolver com base no decreto legislativo do doutor Renan Calheiros? Eu não dou um mínimo de bola para esse cara, pô. Esse cara é um canalha, pô. É um ladrão eleito. Mas nós não podemos passar em cima dessas questões. Eu acho que é salutar, claro, essa discussão política, essa discussão, esse rebatimento todo. Mas como é que joga a bacia do Xingu?
Vamos dizer, a bacia do Xingu, vamos dizer, tem todo o Parque Indígena do Xingu, que infelizmente, quando Getúlio Vargas delimitou o parque, só delimitou o fundo de vale, esqueceu as cabeceiras estão sendo ocupadas por fazendas, né? É um problema grave, é um problema muito grave. Todo o parque indígena, o primeiro parque indígena do Brasil, completou agora 50 anos, cercado por fazendas, né? Mas aí o que acontece? Tem aquele plano do Xingu, aí começa a primeira cachoeira do Xingu logo depois do parque. Essa cachoeira é tão linda, tão linda, tão linda, foi apelidada de Cachoeira Fomárcios, denominada. Fomárcios, para quem não sabe, é aquele cientista lá da Alemanha que veio aqui em 1820 a convite da futura imperatriz Leopoldina para estudar o Brasil. Ficou 3 anos viajando no Brasil. Ele, Spix, tem um livro incrível. O que eu quero dizer é o seguinte: com todo o respeito ao debate técnico que existe, precisa um pouco de emoção e de política nessa história. Então eu quero remeter vocês, só para me encerrar, a entrevista extraordinária. Eu tenho vários reparos à posição política dele, de uma pessoa que foi uma testemunha do governo Lula. E a testemunha se chama Hildo Sauer, é colega nosso aqui da USP. Ele tem 20 páginas de entrevista na última revista da USP. É a revista número 51 da USP. Essa entrevista aqui mostra uma pessoa de dentro do governo vendo toda a engrenagem se movimentar para todo esse processo significar passo atrás em relação àquilo que o Fernando Henrique montou, e que é jogar no lixo a história da implantação desse potencial hidroelétrico gigantesco e maravilhoso que o Brasil hoje tem. A criação da Chesf, a criação a forma de como o Garcês fez o projeto hidroelétrico aqui, né, Odaviru, e Juscelino fez lá em Minas. Vamos dizer, toda essa organização por bacias. A Companhia Hidroelétrica de Minas Gerais, a Energética de Minas Gerais, é um modelo aqui em São Paulo também. Então, eu acho que tem que ter uma posição assim, um pouco mais de discussão política, em todo respeito ao técnico. Eu sou técnico também, gostaria muito de fazer um estudo técnico detalhado desse projeto, que eu acho uma coisa horrorosa. Por ali, esse projeto é a imitação de uma hidroelétrica construída aqui pela Light, no Rio Tietê, que é a hidroelétrica do Rasgão que nós conhecemos. Tá certo? É rasgar o rio, aquele leito de rocha do rio. Isso na época que só precisava de energia, precisava de muita energia, é justificável. Hoje não é possível mais esse tipo de coisa. Pessoal, um desabafo. Muito obrigado. As colocações foram muito importantes. E acho que eu estou aqui personificado em nome de 4 ou 5 pessoas que organizaram um debate tão importante e que, na visão do escritório piloto, na intenção de praticar essa extensão, de usar esse conhecimento para além dos muros da universidade. Enfim, a Larissa, o Luca, a Emiliana, vou colocar os nomes aqui, o Rubens, né? Enfim, você imagina o que todos os alunos podemos fazer juntos, né? E, então, já vou... Muito obrigado pelas suas considerações, obrigado pelo elogio também. Temos alguns professores também apoiando a iniciativa do escritório piloto, e, enfim, se o senhor quiser se interessar um pouco mais, já fazendo um convite também. Nas quintas-feiras, às 11 da manhã, temos reuniões onde se reúnem todos os grupos, enfim, e temos contato já com... O EP já é considerado estágio, já pode...
já é possível se fazer estágio supervisionado no departamento de PCC, né? Os professores já aprovaram o Instituto Piloto como possível lugar de fazer estágio supervisionado. Então, espero que ao longo da história aí, a gente consiga criar essa cultura de extensão. Então, vou abrir só para a última pergunta que ele ficou ali e já respondendo, pedir para os professores responderem e fazer as considerações finais. Vamos lá. Eu só acho que ficou faltando esclarecer que outra coisa que poderia ser feita não essa monte de usinas nas bacias da Amazônia. Queria saber se campos de energia eólica, usinas nucleares, o que poderia ser feito no lugar disso tudo. Qual a melhor solução? Acho que o que deve ser feito é você ampliar as alternativas dos aproveitamentos. Né? Não só de aproveitamento hidroelétrico, mas também aproveitamento de outras fontes de energia. Isso talvez envolva uma força-tarefa muito grande do governo, ou das pessoas, ou dos órgãos que são responsáveis pelo planejamento. Né? Mas isso tem que ser feito. E mais, tem que ser feito de modo a que possibilite a participação da sociedade. Como fazer isso? Não está escrito em nenhuma lei como fazer. Mas é preciso fazer esse exercício. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar à mercê dessas situações. E aí, quem perde somos todos nós. A gente trata os bens e serviços ambientais do país muito mal. Quando a gente fala, e a gente fala isso toda hora, porque a gente dá aula todo semestre, fala sobre isso, e essa repetição acaba fazendo com que a gente ache que isso é uma falácia, mas não é. Quando a gente tem filho pequeno, né, a gente fala a mesma coisa N vezes e não pode deixar de falar. É isso que nós temos que fazer. E aí cada setor da sociedade tem a sua participação. A universidade, o Congresso, os sindicatos, as organizações. Não é? Como é que nós vamos fazer isso? Não tem uma receitinha pronta. Temos que fazer o exercício. Talvez uma sementinha seja isso que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala, ouve o depoimento do professor, a gente fica emocionado, sabe? É preciso que a gente faça isso toda hora. Dentro da sala de aula, dentro da reunião com os nossos colegas no departamento, na cantina, no restaurante universitário, para encontrar uma maneira de interferir no processo. Enquanto isso não acontecer, professor, a gente não vai sair dessa nunca. Nós temos que engolir mesmo, descer, goela abaixo, seco. Então, eu acho que é isso que está faltando. Porque tecnologia tem, o professor Polarino falou isso. Então, o que está faltando? Né? Agradecer a presença do professor Esvaldo, salve de palmas. Endosso quase que em tópico que o Sandava colocou, e aproveitando
um aspecto que ele falou ali do Parque Nacional do Xingu, né? Só um detalhe para vocês pensarem, refletirem a respeito. Aparentemente não há solução quando você quer fazer um aproveitamento, mesmo bem planejado, bem pensado, bem integrado, quando você tem proximidade de um povo indígena. Mas, no passado, já fomos muito mais inteligentes resolvendo esse problema. O Sadala é testemunho, acho que nós somos um pouco mais velhos, né? Sabemos que o Parque Nacional do Xingu, que reúne vários povos indígenas, tá? Eles não ficavam todos juntos, eles foram levados para lá, eles foram convencidos a ficarem dentro daquela área relativamente, e eles melhoraram, o governo melhorou o atendimento, eles ficaram mais satisfeitos, etc. Então, existe também a possibilidade de, quando cresceu, exatamente, tinha algumas tribos que estavam quase em extinção, foram levados para lá, e eles melhoraram, receberam terra, receberam assistência, ficou mais fácil, aquela ideia que eu coloquei da reforma urbana, né? Ficou mais fácil para o governo atendê-los, porque eles ficaram relativamente concentrados no Parque Nacional. Isso é uma possibilidade ainda, quando a gente tiver um aproveitamento decente para ser implementado, e tiver interferência com um povo indígena, não custa nada convencê-los a levar para uma outra região, contanto que isso represente vantagem para eles, como foi, por exemplo, a criação do Parque Nacional do Xingu. Mas isso parece que está fora de cogitação. São usados, o número é muito pequeno atualmente em Belo Monte. No Belo Monte o problema é a má concepção, é outro. Mas o problema dos povos indígenas, eles bateram o pé, receberam apoio lá do Cameron, etc., e assim por diante. Só para vocês pensarem que quando há boa vontade de ambas as partes, tá? Que todo mundo leva um pouco de vantagem, dá até para você conseguir convencê-los a mudar de lugar. Às vezes não dá certo. Lá na região de Óbidos, quando foi implantada a mineração lá no Trombetas, eles resolveram tirar parte dos índios tiriós que tinham vindo de próximo da fronteira lá com a Guiana, já estavam próximos de Oriximiná, levaram os índios de volta lá para a fronteira com a Guiana. Em poucos meses eles voltaram a pé. E em vez de eles ficarem lá onde estavam com o aldeamento, eles ficaram na periferia de Oriximiná. E aí aconteceu aquilo que ninguém gostaria que acontecesse. As mulheres se prostituíram e os homens viraram todos alcoólatras. Praticamente foram dizimados. Uma coisa muito triste. Eu ouvi com satisfação as palavras do professor Sadala. Na verdade, a gente já se encontrou tempos atrás numa discussão sobre Belo Monte, né, quando tinha saído o número que a Fundação Austragésimo enfim, eu tenho a sigla na cabeça, mas eu não consigo identificar qual que é. Astrogildo Pereira, isso é, a Fundação Astrogildo Pereira, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, marcamos até encontros aqui na Escola Politécnica, mas enfim, é uma satisfação ouvir. Né? Eu queria chamar a atenção que o que talvez nos traz efetivamente uma angústia é perceber que, sob o ponto de vista técnico, e nós ou somos conhecedores que estamos como professores transmitindo e criando condições para que os nossos alunos possam intervir na realidade de forma positiva, mas é esse fato que nos perturba. Eu particularmente, eu fico extremamente perturbado quando fiz referência ao fato de que um esforço de 40 pesquisadores foi desconsiderado. O que faz, por exemplo, uma manifestação do Instituto de Engenharia do Estado de São Paulo, na época, na semana anterior ao leilão de Belo Monte,
cujo presidente, que desculpe agora, não me recordo o nome, mas que foi a público dar a sua visão da engenharia, condenando o projeto. Isso não foi suficiente. Eu falei no YouTube que está passando, é uma petição, se pensa em reunir 750 mil assinaturas. Já foram reunidas 530 mil assinaturas. Mas que alguém imaginou que 750 mil assinaturas seria um número que pudesse sensibilizar os tomadores de decisão no momento em que o estrago está acontecendo. A obra começou. Equipamentos foram mobilizados. Mão de obra foi absorvida da forma como eu chamei a atenção de vocês, dessa forma absolutamente pérfida, o que dá razão para as situações que aconteceram nas duas obras de madeira. Houve uma coisa, nas obras de infraestrutura do nosso país, nunca aconteceu um canteiro de obras cuja mão de obra toda ela fosse demitida e substituída. Isso aconteceu em Santo Antônio. Então, é angustiante a gente procurar entender porque, apesar da crítica, da lógica, da capacidade que nós todos temos de procurar, em função da complexidade, do entendimento, né, buscar soluções, e é particularmente da área do conhecimento da engenharia, além da crítica, apontar alternativas. Eu me bato já há vários anos chamando a atenção para o fato que nós temos uma perda técnica no sistema elétrico brasileiro da ordem de 15%. Tem países em que essa perda técnica é da ordem de 6%, 7%, segundo o recente levantamento do Banco Mundial. O problema é que Japão, onde é 6%, 7% nos Estados Unidos, o parque de geração é termoelétrico. As usinas estão próximas do centro de carga. As perdas são menores em função dessa característica. Nós temos um parque hidrelétrico que representa na oferta algo em torno hoje de 70% da capacidade de produção de energia elétrica, que inevitavelmente acaba tendo perda no transporte de grandes quantidades e na distribuição da energia elétrica. Mas nós temos 15%. Eu tenho me batido a necessidade não de a gente chegar aos 6% japoneses, que não é possível do ponto de vista físico, mas da gente poder ganhar 5% de disponibilidade de energia, chegar a 10% de perda, tecnicamente e financeiramente absolutamente viável. Isso representaria o equivalente, pelos cálculos que eu fiz no Instituto, a uma usina hidrelétrica com um fator de capacidade de 55% de 4.300 megawatts, que é a energia média do projeto de Belo Monte. Mas vamos mais, pensando em alternativas, nós temos um parque hidrelétrico antigo. Nós temos 70 usinas hidrelétricas hoje com mais de 20 mil horas de operação, 20 anos. Não é que a gente precisa pegar e jogar fora essas usinas. Essas usinas foram também resultado do esforço, como o professor Sadalo levantou. Mas elas perderam eficiência. São concepções já antigas. Então, a tecnologia que foi introduzida quando usinas de 30, 40 anos
50 anos atrás, né, possibilita o que recebe o nome de repotênciação de usinas. Na época, e eu não sou o único a pensar nessa situação, mas de qualquer forma, num estudo que o Instituto de Elétrica e Energia fez, essa possibilidade que eu acho fundamental no papel da universidade, dar apoio técnico aos movimentos sociais e às ONGs, e não ironizá-las. Elas têm uma capacidade de intervenção extremamente importante, como tem movimentos sociais, como o movimento da Acredito Barragem, e que eu, há 15 anos, na universidade, procuro emprestar, colocar à disposição dessa população, ONGs e movimentos sociais, o saber, o conhecimento técnico que a gente tem na nossa universidade. É claro que eu tenho colegas, né, que dispõem o seu saber em consultorias para empresas, mas não quero colocar em questão que todos precisam ter o mesmo sentido ético, mas eu chamo a atenção para a necessidade da universidade pública ter esse papel fundamental, do seu ponto de vista da construção de uma nova ética, uma nova relação política do nosso país. Com isso, eu queria, chamando a atenção às alternativas, repotenciação, redução das perdas. O governo sabe, a Agência Nacional de Energia Elétrica contratou alguns professores, alguns pesquisadores, alguns técnicos para estudar o problema das perdas. A questão não é apenas a gente ter como medir, em função do sistema de geração, em que a gente mede a corrente elétrica que está saindo da usina, passa pelo sistema de transmissão de alta tensão, chega até a subestação, a gente mede quanto daquilo que foi produzido chegou na subestação, que rebaixa a energia que foi inicialmente transportada em alta tensão da subestação para a distribuição urbana, até chegar na tomada do consumidor final. É possível a gente medir em cada um dos trechos, saindo da subestação, passando pela distribuição de energia elétrica urbana, né, em tensões da ordem de 13,6 kV, né, até chegar no transformador na frente do prédio da nossa casa e transformar em 110, 220 volts. É possível a gente medir isso, não há nenhum impedimento. O que é necessário é que esse esforço, que tecnicamente a gente conhece, que a gente tem, seja implementado. Defina-se para as empresas de transmissão e distribuição de energia elétrica metas de redução das perdas, de forma a gente conseguir finalmente ganhar essa belo monte que está nos cabos mal isolados, está no transformador com vida útil já vencida, em que a dissipação da energia é a dissipação do calor e não da energia elétrica que está entrando na nossa residência. São questões que todos, pelo menos nós, acadêmicos, profissionais, cientistas, conhecemos e nos defrontamos com essa angústia de ver a incapacidade de tornar questões que são simples, perdas técnicas, repotenciação de usinas, né? Um esforço maior no sentido de desenvolver as energias alternativas, bagagens da cana-de-açúcar, o professor Arisvaldo chamou a atenção, são 8.000 megawatts que podem ser disponibilizados na rede através da cogeração.
com um esforço importante de melhorar a eficiência, porque as caldeiras trabalham a baixa pressão. Se elas tivessem um investimento na melhoria do equipamento, seria possível aumentar a capacidade de geração de energia elétrica de usinas que queimam bagaço da cana-de-açúcar. Olha só que maravilha como alternativa. E a outra questão é a questão da energia dos ventos. O problema tanto da energia elétrica, através da água, da energia dos ventos, da energia solar, da energia da biomassa, é que elas são intermitentes, elas estão disponíveis o tempo todo. As únicas usinas que possibilitam um fator de capacidade maior são as usinas termoelétricas. E, meu Deus do céu, Angra 3, não. Angra 3, não há necessidade do nosso país de construir mais uma usina nuclear num lugar que tem o oceano, as usinas nucleares e a Mata Atlântica, a serra da Mata Atlântica, em que não é necessário um terremoto, não é necessário uma onda, tsunami de 10 metros para arrasar o sistema de bombeamento que traz a água do mar para resfriar os 2 reatores de Angra 1 e Angra 2. Basta apenas uma grande chuva em que a encosta deslize e derrube uma torre de transmissão. E aí? Teve um colapso. Vamos tentar resolver. Só que, teve um colapso, precisa tirar a população perto do incidente ou, eventualmente, acidente. Isso está preconizado na Agência Internacional de Energia Nuclear. Isso aconteceu em Fukushima. Fukushima parou o bombeamento da água para esfriar os reatores. Tá bom que era outro tipo de usina. Nós temos a PWR, né? a usina nuclear que funciona com água pressurizada. Os japoneses têm a PWR, que é a usina de fissão nuclear que funciona com água fervente. A concepção é a mesma, mas o problema do bombeamento para a refrigeração é o mesmo. O que vai fazer com 120 mil pessoas que moram em Angra dos Reis? Como é que se vai tirar as pessoas quando o único lugar é a Rio Santos, em condições adequadas? Então, essas são evidências que mostram o desatino de se implementar usinas nucleares naquele lugar particularmente. Mas é porque também não precisa, a gente não precisa ter usina nuclear. Sem contar a destinação final dos rejeitos, mas isso o mundo inteiro não resolveu. 90% dos resíduos de alta radiação permanecem em piscinas como é Angra 1 e Angra 2. Isso me surpreendeu muito, porque eu achava que o mundo tinha evoluído na capacidade de fazer alguma coisa com um resíduo nuclear que tem uma vida média de 10 mil anos. Isso a inteligência humana ainda não conseguiu. Tentaram reprocessar o urânio já queimado, obtém plutônio. Chernobyl usava plutônio como combustível a partir do reprocessamento. Não precisamos lembrar o problema nuclear com Chernobyl, com 3 Miles Island e agora Fukushima. Então, enfim, temos de pensar em alternativas, temos alternativas, e parem, por favor, de acreditar que estamos à beira de um apagão.
Porque ao acreditar nisso, a gente fica fragilizado e à mercê desse engodo da condução da política energética que a gente está assistindo no nosso país. Eu espero, finalmente, quero agradecer a oportunidade, me deu um extremo prazer de poder estar com vocês nessa noite, mas espero que se reproduza muitas outras situações proporcionadas por esse esforço do escritório piloto, né? E espero que a gente possa se encontrar numa nova oportunidade.